Não tem que repetir. Então, hoje, né, a nossa aula para conversar sobre a AES, tirar dúvidas. Então, deixa eu entrar aqui na nossa sala. A gente vê a AES. Tá bom. Ih, o áudio, não sei como é que é. Mas deixa eu ver aqui onde está. Tem gente brigando. Meu Deus. Ó, deixa eu botar para apresentar. Então, aqui, né, a gente tem a proposta credo da AES, que está dividida em duas atividades. Uma atividade para a gente fazer, então, um programa, um resumão do que a gente viu durante o semestre. Tá? Aí, deixa eu mostrar aqui um exemplo que eu fiz, um resumão para uma outra turma. E eu queria que vocês fizessem, então, este resumão para vocês compreenderem, né, quais foram, digamos assim, as aulas que a gente teve, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é uma linha do tempo, né, ou o que eu chamei de resumão, da disciplina de pesquisa e ação educativa. Então, esse tipo, né, de atividade é que eu quero que vocês façam no primeiro momento da nossa S. Tá? Então, aqui, ó, o que foi feito na aula 1, né? Não precisa nem colocar, assim, tudo direitinho, como eu coloquei aqui, as apresentações, mas identificar o que foi falado. Então, nessa aula 1 aqui, por exemplo, dessa... Eu posso fazer uma timeline, só botar aula 1, dia tal, e o assunto. E o conteúdo, exatamente. Pode ser assim. Pode uma timeline. Pode nos mandar isso daí, para eu pegar de base e usar um Think Link, um Genial? Sim, ó, é uma timeline, né? Uma linha do tempo. Tá. Ó, elabore uma linha do tempo relacionada aos conteúdos abordados nas disciplinas de tecnologias educacionais, tá? Essa aqui é a atividade 1. Eu posto ali assim que entrar no aula. Ah, já entrou. Eu postar que a gente fez, que eu abri aqui uma sala. Oi, Valéria, tudo bom? Eu ia dizer, posto ali na sala interativa. Isso, é. Aqui está, então, né, a sala de interação das dúvidas. Então... Eu adorei esse teu modelo, tu achou no Geniali? Esse é do Geniali, ele é gratuito. E tu procurou como timeline ou tipo apresentação? Agora eu te mostro, só um pouquinho. Agora eu mostro para vocês. Vou só fazer uma coisa cada vez, senão o meu tic-teco não funciona. Ai, Aulinha, vai lá, meu amor, entra. Vamos lá. Fala assim com a titia. Titia véia. Querido. Mimoso. Não vai, não vai. Tá, vai, não vai, não vai. Não quer. Vamos. Ih, travou o áudio. Tá, depois então a gente bota ali no áudio. Eu vou voltar aqui então para o Geniali. Este aqui, tá? É nos recursos instrucionais. A gente vai... Tá mostrando aí? Tá mostrando. A gente vai ali no criar, né? Geniali.
E aí a gente vai no... Esse aqui eu acho que é material de treinamento. Eu acho que é esse aqui, se eu não me engano. Ó, Instructional Research. Ó. Então, aqui... Lembra que eu falei no vídeo ontem, né? Que eu fiz um videozinho rápido. Temos, então, aqui tem várias novos modelos, né? Relacionando, então, a atividades educacionais. Esse aqui é pago. Mas tem outros, né? Linha do tempo que não é pago. Aqui, por exemplo, tem um mapa eu vi uma linha do tempo bem pra... legal ali. Tem várias linhas do tempo, né? Tu quer falar, tipo, tem uma sala, né? E aí tu pode botar ali as palavras em inglês, quem é do inglês, né? A Valéria, qual é o teu curso, Valéria? Esqueci agora. É pedagogia? Valéria? Oi, prof. Meu microfone estava todo enrolado. Letras em inglês. Letras em inglês, ó. Então, para letras em inglês, eu achei bem legal esses, assim, tipo, esse aqui eu achei legal, porque... Deixa eu ver se ele aparece. Tem uma sala, né? E aí vocês podem perguntar para os alunos o que significa isso, o que significa aquilo, o que significa aquele outro. Tá, mas aí voltando... agora eles têm também as células, eu achei o máximo, célula animal, célula vegetal e célula procariótica. Tem aqui uma didática sequência, gente, isso aqui é uma sequência didática, eu achei muito legal, só que ela é nova ainda, né? E, nossa, ela tem muita coisa aqui, dá para explorar o que vocês quiserem, né? Que é, então, a outra etapa lá da AS. Ó, começa, né? Daí você pode colocar aqui até os itens, né? Que você quer que seja feita na sequência. Olha só que triste aqui, eu achei muito legal. Essa é nova, esse modelo aqui. Então, tem, como é que se diz? Isso é um PowerPoint praticamente animado, né? Só que ele tem as funções do Genial, que pode botar aqueles tooltip, né? Que eu acho legal. E várias coisas. Assim. Eu gosto muito desse aqui não é free, né? Aqui tem aqueles planos, né? Mas tem umas linhas do tempo. Onde é que é? Acho que não é aqui. Hã? Acho que é no guia. Ó, aqui no guia a gente tem, por exemplo, aqui tem este modelo de calendário. Pode botar aula 1, aula 2, né? Eu acho bem bonitinho esse. Então, na primeira atividade da AS, é fazer, então, essa linha do tempo, né? Essa cronologia do que a gente estudou na disciplina, tá? E aí, depois, a segunda proposta é desenvolver, então, uma estratégia didática utilizando algum recurso que possa ser objeto educacional, tá? Vocês podem também já prever como que vocês podem usar isso futuramente, tanto quem vai fazer ainda estágio, ou quem já vai para a sala de aula. E aí, o que eu botei aqui como lembre-se, tá? Primeiro, organizar a estratégia didática em torno de um conceito ou um tópico, né? Que é o que vai ser trabalhado. Estabelecer metas de aprendizagem, tá? Selecionar o conteúdo a ser abordado. Dividir a estratégia didática em fases, né? Início, desenvolvimento e fechamento, que é, então, a avaliação. Organizar o conteúdo do simples para o mais complexo. Projetar os critérios de avaliação, ou seja, como que vai ser avaliado, né? Desde o início. E sempre pensando na contextualização,
né, aproximação daquilo que os meus alunos conhecem, têm mais familiaridade. E aí, com essa proposta, já pensar em como que vocês vão incentivar os alunos a resolver, a investigar, a refletir, a criar, né, possibilidades para este conteúdo. E o modo de entrega à criatividade. Então, como exemplo, deixa eu ver aqui um que eu fiz. Não, criatura, quero os meus, as minhas lições. Vocês viram que o GNL dá para a gente botar pastinha, né? Opa, tô lá no coisa, nem tô no GNL. Para botar pastinha, ó. Eu botei aqui pastinha do TEC, Antropoceno, Ensino de Ciências. Então, aqui, ó. Vamos ver. Eu acho que aqui que tá. Ó, essa aqui é uma proposta de... Oi, Ana, tudo bom? A gente está falando sobre a AS, né? A gente já falou do primeiro momento, que é, então, colocar em ordem, né, o cronológico, o que foi conversado e discutido nessa disciplina, e depois, no segundo momento, elaborar, então, uma estratégia didática. E aí, né, eu trouxe essa estratégia didática, que eu acho que contempla, né, aquilo que eu pedi ali. Então, modelagem de aula. Eu estou chamando modelagem de aula, mas é a mesma coisa que planejamento, plano de aula, plano de ensino e aprendizagem. Tá? Eu só estou chamando modelagem em função de que eu estou usando muito os critérios da aprendizagem criativa. Né? Então, eu trago isso sempre como um suporte relacionado à aprendizagem criativa. Então, qual a disciplina que vai ser, né? Vai ser essa aula, vai ser Ciências da Natureza. Aí eu já coloco aqui, ó, 9º ano, e já coloco a unidade temática objeto do conhecimento, que é o que eu solicito aqui, né? De a gente pensar, né? Primeiro, organizar a estratégia didática em torno de um tópico ou conceito. Tá? Então, o meu tópico é materiais sintéticos, né? Que são os objetos de conhecimento que eu vou trabalhar com essa unidade temática dentro das ciências da natureza, que é matéria, energia, vida e evolução. Tá? E aqui eu englobei mais, porque eu trouxe uma atividade, que é uma atividade mais complexa, digamos assim, que ela está relacionada, então, com física, química e biologia. Tá? Então, aqui eu tenho as minhas parcerias, física, química e biologia, dentro da proposta do 9º ano, né, do ensino fundamental. Atividades formativas, ou seja, né, quais os materiais que vão ser, quais as abordagens que serão utilizadas. Então, materiais sintéticos, educação sexual e poluição. Aqui na nossa S, né, eu pedi para estabelecer metas de aprendizagem. É muito semelhante do que isso, atividades formativas. O que vai ser e que o meu aluno vai aprender com aquilo, né, com aquele conteúdo, com aquele objeto de aprendizagem que eu estou lançando para ele. Os recursos. O que eu preciso? Nesse caso aqui, é uma atividade experimental. Eu vou precisar, então, de uma camisinha, né, ou de algumas várias camisinhas, régua, balança, tesoura, água e balde. Ou seja, são os recursos que serão utilizados. Habilidades e competências da BNCC. Então, eu coloquei aqui as habilidades e competências, né, que poderão ser abordadas. Os conteúdos e ambientes de aprendizagem. Aí a gente vai para um modelo, tá, de sequência de atividades investigativas que eu pensei naquele momento lá que eu estava pensando em aplicar essa modelagem. E aqui, então, está o plano de aula, né, completinho, de como que seria feito, né, e inclusive com o processo de
de possibilidade de interdisciplinaridade, tá? Aqui está, então, a sequência de atividades, né? Como é que vão ser feitas, como é que vai ser feito esse processo, e está relacionado, então, ao uso de preservativos, só que aí a experimentação é testando os preservativos, para a gente já englobar isso como a interdisciplinaridade de química, física e biologia, né? A biologia entraria com a parte de eu trabalhar as questões das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente era doenças sexualmente transmissíveis, hoje a gente chama de infecções. A parte, então, da química ficaria com o tipo de material, né? E a parte da física é a testagem desses parâmetros aqui, né? Comprimento, largura, massa, tração, porosidade, capacidade volumétrica. Essa atividade é muito legal, né? Ela está num livrinho que é do pessoal da URGS. Eu achei ela bastante interessante. Na disciplina de Educação em Ciências para a Natureza, a gente faz essa atividade e fica bem legal, porque é uma proposta, assim, até para ir estimulando os alunos, né, a conversarem, a discutirem sobre educação sexual, e aí vai para outros momentos, né, que tem, então, a primeira a gente faz os testes, né, que temos para fazer com a camisinha, e aí depois a gente pode passar para outras questões, né? Problematizar, por exemplo, né? Será que as mulheres sabem sobre métodos contraceptivos? Será que os homens sabem sobre os métodos contraceptivos, né? Será que a gravidez na adolescência está relacionada com a informação sobre métodos contraceptivos? Então, aqui a gente passa por diversas possibilidades, né? Até pode ser trabalhado aqui um semestre inteiro, se a gente quiser. Só usando como, digamos assim, ideia, né, o conteúdo de materiais, né? Como a gente colocou aqui, tá? Materiais sintéticos, educação sexual e poluição. Aí a poluição entraria no caso do descarte desse material, né? Quando há o descarte da camisinha, né? Vai para onde? Né? Vai para um lixão, aterro, né? E a gente sabe que os polímeros, quem é da física, da química, da biologia, sabe que polímeros são materiais sintéticos que não são muito bem degradados no ambiente, demoram muito tempo para serem degradados. Sim, Léo? Prof, caiu a minha conexão e aí eu não peguei a explicação da segunda parte, agora eu entrei, você está falando disso, eu fiquei meio perdido. Tá. Oi, Adriana, tudo bom? Eu estava explicando a segunda parte, como que poderia ser feito, então, né? A estratégia. Que na atividade 2 da ANES, vocês têm que elaborar uma estratégia didática, utilizando algum recurso didático que pode ser, então, um objeto educacional. Né? Lembrando que na AP1 vocês pensaram e elaboraram em algumas propostas, e na AP2 vocês desenvolveram essas propostas. Agora, aqui na S, eu quero tudo junto, tá? Que vocês, então, desenvolvam essa estratégia, pensem nessa estratégia e façam, então, a organização disso como se fosse um planejamento de aula. Certo? Obviamente que sempre usando a criatividade, né? Que vocês têm, e as coisas que a gente viu durante esse semestre, né? Por isso que eu pedi para vocês também relembrarem o que foi abordado no semestre, na atividade 1. Então, com essa linha do tempo, né? Ou o resumão, eu chamo como eu coloquei aqui. Né?
Eu fiquei com dúvida nessa atividade, o que que era realmente para fazer objetivo e tudo mais, ou era só para criar atividade? Para criar atividade. Por exemplo, eu posso fazer uma gamificação de um conteúdo de inglês ou de alguma outra matéria que eu queira, alguma coisa que eu acho interessante. Isso, isso. Ah, tá. É que a senhora explicou de uma forma que tinha que criar objetivos, gerar, eu não entendi, eu fiquei nessa dúvida aí. Como assim objetivo? Onde é que está o objetivo geral aqui, meu amor? É que a forma que foi colocada ali, pelo menos, eu Lê, entendi. Estabelecer, lê, como, lê para nós. estabelecer metas de aprendizagem, selecione tal conteúdo, tudo bem, mas divide estratégia didática em fase, início, desenvolvimento e fechamento. Como que eu faço? Isso que eu não entendi. Mas isso aí é para vocês quebrarem a cabeça. Como que eu, mas, Olha só. Leonardo, Eliseu, leia de uma maneira que você compreenda isso enquanto estratégia de planejamento didático. é que eu não entendi. Não entendeu? Ó, quando a gente vai planejar uma aula, ou quando a gente vai planejar uma atividade, ou uma sequência didática, que a gente pode trabalhar ela num bimestre, ou até num trimestre, quem sabe. Tudo bem, a gente faz um plano de aula. A gente não tem que elaborar estratégias em Sim. torno de um tópico ou conceito. Então, qual é a dificuldade aí? Então, primeiro a gente É que eu não entendi se a senhora queria que eu. O que eu entendi, se a senhora queria que eu elaborasse, escrevesse tudo certinho, atividade tal, 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 conteúdo tal, turma tal, ou só se elaborasse e entregasse. Isso que eu fiquei na dúvida. Mas, meu amor, olha só. Obviamente que o conteúdo tu vai ter que me dizer, né? Agora, como tu já falou, posso fazer uma estratégia de gamificação com conteúdo tal, né? E aí vai me entregar isso. Só que aqui eu trouxe, lembre-se, né? Quando nós somos professoras, a gente tem que pensar em como que a gente vai organizar essa estratégia e como que a gente vai relacionar isso com o que a gente quer que o nosso aluno entenda, né? Que é o conteúdo, ou o tópico. Aí a gente vai ter que estabelecer metas de aprendizagem, certo? Quero que ele aprenda, né, o verbo to be, quero que ele aprenda a conjugar o verbo to be. É meta de aprendizagem. Né? Aí eu vou selecionar o conteúdo abordado, a ser abordado, verbo to be. Por exemplo, a senhora me disse para usar, se eu quiser fazer essa atividade, usar no futuro estágio, algo do tipo, né? Eu queria fazer uma sobre as diferentes metodologias de ensino, que existe a freiriana, né, a ensino híbrido e tudo mais. Eu pensei em fazer aquele site que a gente cria verdadeiros e falsos, não é o... Agora me deu um branco que a gente criou o Pikmin lá. É o WordWall. É esse. Eu pensei em fazer uma gamificação utilizando o WordWall, né, através desse conteúdo. Fazer um verdadeiro e falso, algo do tipo. Sim. Aí eu faço, aí antes de eu abordar, em vez de só postar o jogo lá, eu posso, antes eu só faço, eu escrevo, né, realizado já de gamificação através do site WordWall, com conteúdo tal, isso. Isso. Eu só botei o lembre-se aqui para gente ter reforçado na nossa memória como que a gente vai trabalhar com a proposta de uma estratégia didática, né? Que a gente, quando às vezes a gente está elaborando alguma coisa, muitas vezes a gente não não faz o passo a passo, né? Na real, a gamificação já é uma estratégia didática de ensino, né? É uma delas. Sim. E aí, só que daí a gente tem que ter também um planejamento, né? E isso eu trouxe para vocês até, porque para mim ainda é um pouco de dificuldade de fazer esse planejamento. Então, eu estou querendo que vocês exercitem isso, né? Para que vocês tenham, então, também em mente, quando a gente vai pensar no conteúdo, qual é a melhor maneira de trabalhar com esse conteúdo,
né? Qual a melhor estratégia para trabalhar com esse conteúdo? Eu tenho que pensar que eu tenho aqui ó, o organize o contexto, né? O conteúdo, do simples ao mais complexo. Se eu vou falar, por exemplo, de célula, eu vou começar lá do simples até chegar ao mais complexo, né? Então, eu quis trazer isso aqui para vocês terem em mente o exercício dessa ideia de planejar e construir uma atividade, tá? Ou atividades, né? Aí, ó, projete os critérios de avaliação e as suas evidências. Por exemplo, como é que eu quero que os meus alunos, como é que eu vou avaliar os meus alunos? Eu já tenho que ter isso projetado antes, né? Eu vou fazer, então, o quiz, vou fazer um quiz, vou fazer um jogo, vou fazer prova, vou fazer teste, enfim, mas já antes. E as evidências são aquelas coisas que a gente vai ficar para ter como subsídio para fazer a avaliação, né? Seja ela na avaliação por competências ou por nota, vão ser as evidências, né? É aquilo que o nosso aluno nos devolve, a devolutiva dele. Contextualize, né? E aproxime-se da realidade dos seus alunos. É o que a gente sempre vem conversando, sempre contextualizando, trazendo coisas que aproximem os nossos alunos daquilo que a gente quer que eles compreendam, tá? E aproximar da realidade deles cada vez mais. Por último, né? Óbvio, não poderíamos deixar de fora, que está relacionado bem com aquela ideia que a gente trouxe sempre como eixo norteador dessa disciplina, duas, né, na verdade, a competência 2 da BNCC e a competência 4, que é a competência 2 do processo de investigação, pensamento crítico, científico e a cultura digital, né? Então, incentivar os estudantes dentro dessa proposta de estratégia didática a resolver, né, investigar, refletir e também, quem sabe, criar algo, que é muito interessante. Quando ele cria algo, ele entra no processo de criatividade. Por isso que também eu trouxe para vocês a proposta de modo de entrega, como vocês vão entregar o trabalho, use a sua criatividade, que vocês vão estar também como que a gente diz aquilo? Se desafiando, né? Cada vez mais. E aí a criatividade, dentro da proposta, obviamente, a disciplina de tecnologias educacionais, trabalhar com as questões de tecnologia que vão ao encontro da competência 4, se não me engano, que é a cultura digital. Certo? Então, eu vou ver se agora eu consegui entrar lá no aula. Vou compartilhar aqui. Então, aqui está a nossa S, né? Na sala aqui de dúvidas, eu ontem já coloquei um videozinho, né? Que eu fiz ali rápido no meu celular, falando mais ou menos como é que poderia ser, né? E aí, agora, peraí, deixa eu mostrar aqui o resumão. Vou mostrar. Esse aqui, ó, foi um resumão que eu fiz, na verdade, também é conhecido também como a cronologia, né, ou a linha do tempo. Obviamente que eu não fiz uma linha do tempo, mas eu fiz um índice, né, de o que nós vimos numa disciplina, que é a disciplina de pesquisa e ação educativa, que eu acho que a Luciane está, né, Luciane? Sim. Tu lembra disso aqui, né, Lu? Lembro, prof. Que a gente fez esse resumão, que é, na verdade, a nossa linha do tempo de tudo que a gente já conversou nessa disciplina. Então, isso aqui serve, e é muito interessante, não sei se você percebeu isso, para você ter você vai relembrando as coisas, né? E aí você, olha só, isso aqui tá lá, tá relacionado com aquilo lá que a professora falou aquele dia. Então, só para a gente ter isso, porque isso é muito interessante quando a gente faz em qualquer nível de ensino, né? Seja lá dos anos iniciais até o superior, porque aquilo vai ficando mais, digamos assim, compreensível, vai ficando na nossa memória,
né? Queria comentar alguma coisa, Lu? Até essa semana eu estava cansativa para fazer a S, né? Dessa cadeira aí. E aí agora eu entrei na aula, Sora. E eu olhei aí e eu fiquei pensando, é sexta hoje? Acho que não. É que eu mostrei aqui o resumão, né? Mas eu poderia ter mostrado outro resumão que eu fiz também, em outra oportunidade aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tá? Esse aqui foi um resumão da turma da disciplina de tecnologias educacionais do semestre passado, 2021/1. Então, na aula 1, né, foi a apresentação da disciplina, plano de ensino e evolução das tecnologias, né, aula 2, aí assim por diante, a revolução digital e tecnologias emergentes, e isso que funcionou muito bem. O pessoal conseguiu depois, né, o feedback foi bem interessante. Por isso que eu quis agora que vocês construíssem, já que vocês já estão no semestre passado, ainda o Genial era um pouco novo. Agora vocês já estão quase que dominando, né, o Genial. Mas eu não estou obrigando a fazer linha do tempo no Genial. Pode ser uma linha do tempo que vocês vão usar a criatividade. É só porque no Genial tem essas coisinhas bonitinhas, né? Então, aqui tem, né, até a P2, depois na outra página tem, né, a aula 15 e a aula 16. Tá? Opa, e até o feedback da AS, certo? E que isso aqui? Isso aqui é porque eles construíram coletivamente a AS, tá? Então, é só para a gente ter uma ideia de como fazer esta tal, né, linha do tempo relacionada aos conteúdos que a gente viu durante todo o semestre na disciplina de tecnologias educacionais, certo? E aí depois a pensar, a desenvolver a estratégia didática, né, usando algum recurso. Né? E aí o que confundiu ali foi que eu coloquei, né, lembre-se, como que a gente organiza, como que a gente pensa nas metas de aprendizagem, o que a gente quer que os nossos alunos aprendam. Isso aqui, gente, isso aqui é básico do professor e da professora, né? É básico. O nosso básico é esse. Então, a gente tem que pensar sempre não necessariamente neste modelo, mas aqui eu coloquei um modelo que eu acreditei que vocês iriam entender, que era para a construção, né, dessa estratégia no passo a passo. Talvez aí tenha dado confusão, não sei. Alguém mais ficou com confusão nessa parte? Tá, no caso, a gente vai ter que trazer, então, conteúdo, abordar ele tipo um PPT, depois fazer uma avaliação, isso? Como assim fazer uma avaliação, né? Né, tu falou ali, né, é uma forma de avaliação deles, tá escrito ali, ó, suas evidências e tudo mais, critérios do aprendizado. Quando você propõe uma estratégia didática, você tem que pensar nela como um início, um meio e um fim. Né? Sim. Então, o início, vamos supor que eu dou uma aula expositiva dialogar. Tá. Aí, o desenvolvimento dela, aplico um quiz, tá? Uhum. Ou uma gamificação. E aí, depois eu tenho que ter a avaliação, que é o fechamento. Que é o resultado daqui. Que é o que vai ser avaliado, como é que vai ser feita a avaliação. Não é assim que a gente planeja uma aula? Sim. Então, meu amor, é isso. Tá, mas então é isso que a senhora quer que faça, é isso que eu tava em dúvida. Eu não sabia se era para fazer só uma atividade, um PPT, se era para fazer só uma gamificação, entendeu? É para fazer os dois, na verdade. Uma dessa. Sim, mas tu não precisa fazer, por exemplo, um PPT falando sobre o conteúdo, né? Eu quero que você tenha eu quero que você tenha essa ideia de como construir este planejamento. E, né, obviamente, pensar no... onde é que está? Pensar no recurso didático, né?
que possa ser um objeto educacional. Certo? Então, eu vou botar lá, peraí, um resumão. Compartilhar. Aqui, ó. Exemplo de linha do tempo. Lari, é só escrever, pode pôr o dia e o que foi abordado, o conteúdo. Ela disse antes. A Larissa perguntou o quê? Sim, eu peguei. Ah, não precisa escrever tudo, né? Só em forma de tópico, tá? Vou botar um outro, que é esse aqui esse aqui, né? Esse aqui. Esse aqui eu não botei para voltar lá. Tem que botar. Compartilhar. Agora eu vou botar aqui, ó. Outro exemplo. Okay. A entrega é para o dia 6 mesmo ou é para o dia 7 que é a nossa aula? Não, dia 6, porque daí no dia 7 tem o feedback. Tá. Agora, agora esse aqui, né? Vai ser, então, um exemplo da proposta de atividade, um dos exemplos da proposta de estratégia didática. Copiar. Ai, credo! Não! Ok. Aí eu vou botar um outro aqui que também que eu acho que é legal. Peraí. Onde é que tá? Que eu acho muito legal esse do livrinho. Onde é que tá? Esse aqui. Esse aqui. Acho que esse que eu já mostrei para vocês, né? Acho que foi uma das primeiras aulas. Foi, né? Então também tem a geografia e história, né? É o plano de aula, trabalhando então com várias possibilidades. Tá? Então, esse aqui também. Exemplo de. Gente, dá. Certo? Tudo certo, Larissa, entendeu?
Ana, Leonardo, Luciane, Larissa, Adriana, Valéria, alguma outra dúvida? Acho que não, Pro. Já vou começar a fazer, já estou aqui pensando já. Então, recurso tem bastante, né? É só vocês pensarem e elaborar. Tudo certo, Ana? Que bom. Então, Eu entendi, mas eu acho que eu vou ter entendeu? que fazer do jeito mais complexo para ver se eu entendi mesmo. Como é que é, Léo? Eu acho que eu entendi do jeito mais difícil, entendeu? Prof, eu posso falar como é que eu entendi? Daí, de Pode. repente, tá. Léo, eu entendi assim, ó. Não estou falando da linha do tempo. A linha do tempo ali é fácil, né? Só É, além do tempo é construir. fácil, entendi. Tá. O que eu entendi? Vou pegar, por exemplo, um conteúdo. Vamos ver da minha área, tá? Vamos supor que eu fosse falar sobre hormônios, tá? Que eu já dei uma aula sobre isso. Eu vou sentar e vou fazer meu planejamento sobre hormônios. Quantas aulas eu vou precisar para isso? Digamos que eu precise de 3 aulas com duração de uma hora cada aula. No primeiro dia, o que eu faço? Bom, eu vou abordar os meus alunos se eles têm algum tipo de conhecimento prévio e vou falar com eles a respeito daquilo que a gente vai tratar dali por diante. Tá, daí no segundo dia, vamos supor, eu desenvolvo meu conteúdo teórico. Já tenho em mente um tipo de atividade que eu posso fazer com esses alunos, que pode ser um questionário, que pode ser um jogo. Eu posso montar esse meu questionário em forma de jogo, e daí eu uso uma tecnologia, que vai ser a maneira que eu vou avaliar os meus alunos. Já, na verdade, já vou estar avaliando desde a primeira aula, lá quando eu começo a interrogar o que eles entendem, o que são hormônios, se já ouviram falar, se alguém tem algum problema, ou conhece alguém que tenha um problema hormonal, se já ouviu a pessoa comentar, sabe? Desde aí eu já começo a ver e avaliar aquilo que os meus alunos entendem ou se não entendem nada. Depois do conteúdo teórico aplicado, claro que a gente vai sempre conversando com o aluno. Nas aulas que eu dei, eu fui construindo o meu conteúdo em cima daquilo de tópicos, sabe? Daquilo que os alunos falavam e daquilo que eu tinha que passar para eles. E aí, depois disso, depois que tu trabalha o conteúdo, tu faz uma avaliação, que nem sempre precisa ser uma prova, pode ser um jogo. O jogo é aquilo que deixa a aula mais leve, como a gente viu, né? Tu bem sabe disso. E nesse jogo, eu vou estar perguntando aos meus alunos, em forma de jogo, coisas sobre o conteúdo, tópicos, talvez aquilo que fosse mais importante ou aquilo que eles tiveram talvez mais dificuldade em saber o que era. Porque eu acho que a gente trabalhar aquilo que é difícil é melhor do que aquilo que é mais fácil. Tipo, fixou o que está fácil, vou investir naquilo que o aluno teve dificuldade. E aí eu faço o meu fechamento, como é que foi essa minha avaliação? Como que os alunos, o que eles acharam dessa atividade? Foi fácil para eles responderem? Tiveram dúvidas com relação às respostas na hora de fazer o jogo, dependendo do jogo que eu fizer, né? Vamos dizer assim. Eu entendi dessa maneira, daí eu vou escrever isso, como que foi aquela aula? Rendeu, não rendeu? Eu consegui alcançar os meus objetivos, que era que o aluno conhecesse os hormônios, que tirassem suas dúvidas, e a finalização foi feita através de um jogo, que eles se saíram bem, não tiveram dúvidas em fazer o jogo, em jogar, em responder as perguntas. Isso que eu entendi. Tô certa ou não tá certo, prof? Não, é isso aí. E como a Genice colocou aqui, isso, gente, se vocês pensarem bem, é uma sequência didática. Né? Na verdade, acho que a gente nunca, enquanto professor e professora, a gente não vai trabalhar numa perspectiva de não fazer uma sequência didática, né? Porque uma sequência didática é o básico. Aí nós começamos primeiro a gente pode levantar questões se os alunos entendem ou não, como a Adriana falou,
e depois a gente vai trabalhando, né, esse conteúdo a partir de atividades que façam com que esse aluno compreenda e retenha, né, ou tenha a condição de realmente aprender sobre aquele conteúdo. Eu acho que sequência didática a gente nunca vai deixar de fazer, né? Então, seja ela qual for a estratégia, ela vai percorrer um caminho, né? E esse caminho é a sequência de eventos, digamos assim, didáticos, que passa pelo ensinar e aprender, né? Certo, Léo? Entendi tudo isso que ela falou. Só que então é tudo para fazer hipoteticamente. Aí eu escrevo, o professor vai apresentar tal situação, né? Aí, tipo, a atividade que eu crio, eu te mando junto. Eu Exato. escrevo ali na hora de enviar o conteúdo que o professor questiona os alunos se eles já conhecem o conteúdo tal, após isso ele apresenta tal atividade, a avaliação eles serão avaliados neste momento e vai ser feito um jogo no site tal, aí coloca o link do jogo, isso? Isso. Ah, tá, entendi. Então, não quer dizer que eu precise criar um PPT só para isso, eu posso fazer só o jogo, mas o resto eu tenho que escrever. Entendi. Pode ser tudo também em tópicos, né? Tá, entendi, ficou bom. Tá. E eu posso escrever no própria caixa de texto ali? Pode. Tá. Ali no envio da atividade. Isso. Oi, Tá, Carlos. Oi, Leonardo. tá. Só um pouquinho, Carlos. Aí ali eu anexo também a atividade que eu fiz. Isso. E aqui, ali, ó, deixa eu voltar aqui para. Que para mim parece diferente, né? Mas eu deixei possibilidade de colocar anexo, né? Vocês viram? Aqui, deixa eu. Vou editar aqui só para mostrar para vocês que aqui embaixo a gente tem mais opções e eu sempre deixo o possível permitir entregar link, ó. Então vocês podem entregar o link também, tá? Na atividade, anexo ou link. Link ou link, tá? Então tem essas possibilidades. Para mim não aparece como aparece para vocês, né? Carlos? Posso falar, senhor? Sim. Tá. A minha pergunta assim, é o seguinte, envolvendo essa atividade 2. Então, é a gente só fazer uma espécie de um cronograma do que a gente vai ensinar em cima daquele conteúdo. E não é para a gente estar montando em cima com aquele material didático ou não necessariamente fazer isso, professora? Tipo, com textos, com aqueles negócios que a gente já fez, jogos, alguma coisa, ou somente a parte escrita mesmo? Não, aqui o que eu quero é que vocês façam eu entender que vocês entenderam o que a gente propõe na disciplina. O que a gente propõe na disciplina? É utilizar diversas, né, possibilidades de diversos recursos didáticos relacionados à internet, ou a jogos, enfim, dentro dessa perspectiva de ensinar um conteúdo utilizando recursos didáticos das tecnologias. Então, por isso que eu coloquei ali, desenvolver uma estratégia didática utilizando algum recurso didático que possa ser um objeto educacional. Só não coloquei, né, obviamente, relacionado a tecnologias, porque a nossa disciplina é de tecnologias, né? Fica subentendido. Mas até posso colocar ali, organizar ali melhor, tá? Essa atividade, daí vocês podem utilizar futuramente, né, como referência, porque ela é um planejamento de aula,
tá? E ali, por que eu botei o lembre-se, né? E aí que deu a confusão, que o Léo deu um tilt lá no Léo, tá? O lembre-se, a gente pensar em como que a gente compreende e como a gente pratica a nossa experiência, digamos assim, em elaborar, planejar as nossas aulas, né? Ou uma sequência didática, como a gente se colocou. A Adriana também colocou, né? Isso que a Adriana colocou é a sequência didática. Então, eu tenho conteúdo, como que eu vou fazer para esses meus alunos entenderem da melhor maneira esse conteúdo? Aí, por isso que eu vou elaborar, então, diversas atividades, né? Ou uma estratégia didática, utilizando, então, esses recursos para que meu aluno compreenda melhor esse conteúdo. Tá. Obrigado, senhor. Entendeu? E ali eu coloquei já lá no aula, aqui na sala de interação, coloquei alguns links de alguns exemplos de como que podem ser feitos e também um videozinho, né? E, na verdade, se vocês pensarem bem, vocês já fizeram isso na P1 e na P2, né? Então, é só o reforço. Certinho, prof. Entendido agora. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tá? E aí, gente, ó, até o dia... Deixa eu ver. Agora não consigo abrir aqui meu calendário. Pode para até o dia 6, porque daí no dia 8 a gente vai ter o feedback, né? E aí, se vocês quiserem ir me enviando, pode ir me enviando para eu dar o feedback. É assim, pode colocar mais isso, pode colocar mais aqui. Fazer aquela orientação, né? Certo? Certo. Então tá, pessoal. Igual a gente tá gravando, a Adriana deu uma boa explicação, né? Quer falar mais alguma coisa, Carlos? Então, só para ter noção, então, é a mesma coisa que a gente fez na P1, então, podemos dizer, né, professora? A P1 e a P2, porque na P1 vocês só pensaram e na P2 vocês construíram. É juntar as duas, Carlos. É usar o que tu pensou na P1 e construir a P2. É as duas juntas. Entendi. Então tem que ter o material e ao mesmo tempo tem que ter aquele negócio, o cronograma, o que vai ser dessa aula, com aquele negócio, com a abordagem, qual vai ser a avaliação e os critérios, porque o material tem que ter a parte contextualizada para os alunos, né, com a realidade deles, e a atividade tem que ter algo a ver com aquilo ali, isso? Exatamente, com o conteúdo que vai ser abordado. Entendi. Certo? Isso são coisas que a gente tem que exercitar enquanto professor. A gente não vai parar nunca de fazer isso. Então, quanto mais a gente exercitar, né? Um dia até o Léo me disse, não aguento mais pensar e planejar aula. Mas a gente escolheu ser professor e professora é que a gente mais vai fazer, né? Então, a gente já tem que ir, dentro da graduação, já ir pensando, já ir exercitando isso, né? Certo? Então, eu vou parar a gravação.